Eu tenho certeza que essa estratégia aqui é bastante assertiva. Ela foi ensinada pelo Stormer e, como vocês pediram, eu vou dar uma pequena comentada e explicar como que se entra nas operações. Nós temos aqui 8 médias móveis exponenciais colocadas no gráfico. Começa com a média de 20 aqui embaixo e termina com a de 55, todas exponenciais. Média 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. Todas exponenciais, não esquece. E quando que elas se alinham, como aconteceu aqui, todas na mesma direção, nós vamos ficar atentos para o possível ponto de entrada. O possível ponto de entrada ocorre quando o preço invade a zona aqui das médias móveis, que pode ser elas atuando tanto como resistência, que é esse exemplo aqui, ou como suporte se o preço estivesse vindo lá de cima. Nesse caso, como o preço estava subindo de baixo, quando o preço chega na região dessas médias, nós vamos ficar atentos. Violou uma dessas médias, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar atentos para colocar a entrada na operação. A entrada na operação é no sentido que as médias estão acusando. Ora, qual que é esse sentido? É de compra ou de venda? O preço veio de baixo. As médias estão todas em cima. Então, a tendência quer dizer o quê? O preço tende a ir para baixo novamente. Portanto, nesse cenário, nós vamos ficar atentos para entrar em posição de venda, tá? Vendidos, o preço está querendo fazer resistência nessas regiões aqui. Primeiro candle aqui tocou, o que nós vamos fazer baseando-se no que foi ensinado lá pelo Stormer. Escondendo o que vem pela frente aqui, vamos considerar só a situação acontecida aqui. O candle, o preço veio vindo de baixo, chegou aqui, violou, ó, ele fechou aqui na primeira média alinhada aqui, que é a de 20. Quando o candle fecha e abre o outro, nós vamos posicionar nessa região aqui, que é a mínima, né? A mínima, um possível ponto de entrada. Só vai entrar na operação se violar essa região aqui, tá? O candle da sequência. Não violou. Pelo contrário, né? Continuou subindo. Então, quando esse outro candle aqui fechar, a entrada estava aqui anteriormente, não estava? Vamos tirar ela daqui, vamos tirá-la e vamos colocar a entrada aqui, nessa região. E aqui nós vemos que acabou nem tocando, poderia ter tocado, né? Se não pegou a entrada aqui, nós vamos considerar o candle da sequência. Tiramos a entrada que estava aqui na venda e vamos colocar nessa mínima aqui. Se o candle da sequência descer aqui, entra na operação. Não foi o caso, também não chegou. Vamos continuar. Enquanto estiver nessa zona de médias móveis, agora esse candle aqui terminou, ele encerrou, já abriu outro. Onde que fica a posição de entrada? Nessa mínima aqui. Se o candle da sequência tocar aqui, entra na operação como venda. E assim vamos indo. Até que nesse candle aqui, finalmente, ó, quando ele fechou, esse outro aqui, ele rompeu aqui, ele violou a mínima do anterior. E entra na operação. Onde que fica o stop? Deveria ter mais médias aqui, o stop ficaria na média que não foi violada, mas essa aqui já é a última média nesse caso, então nós podemos considerar colocar o stop nessa máxima aqui. O ganho a partir do stop pode ser até 2 vezes o tamanho do stop. Projetamos 2 vezes para baixo. Para isso, vamos pegar o Fibonacci. O stop foi aqui em cima, foi, então, e a entrada foi aqui, bem aqui. Não foi aqui? Foi, né? Então, soltamos aqui. Podemos projetar o ponto de saída, o alvo de ganho, até 200%, 2 vezes o tamanho do stop. Eu considero até 161, mais ou menos aqui. Essa é a região, no meu entendimento, mas o Stormer diz que é para deixar até 200, né? E aí é com você decidir. Como nós podemos ver, ele chegou aqui, nesse candlezão aqui, o paviozão, e atingiu bem aqui, né? O alvo de saída, então, no ganho. Legal. Mas vamos ver que no outro dia, e a mesma situação, todas as médias alinhadas, essa aqui violou, quando esse candle aqui fecha, colocamos aqui nessa região, que foi a mínima, né? O ponto de entrada.
o candle da sequência aqui não atingiu. E aqui ele não violou. Ó. Você percebe que esse doji aqui ele não tocou na média. Então nós não fazemos operação mais. Porém, o da sequência aqui ele violou. Então nós vamos novamente colocar como venda, né? Veio de baixo. Então aqui nessa mínima, novamente, nessa posição, um possível ponto de entrada. Desde que o candle da sequência viole. Aqui fechou. O da sequência violou. Entrou na operação bem aqui. Onde que fica o stop? Stop loss fica na média que não foi violada, ou seja, aqui. Nessa região aqui é o stop loss. E o alvo de ganho até 2 vezes o alvo do stop. O tamanho do stop, então, é esse daqui, né? Esse daqui. O stop era bem aqui, né? Puxamos até o ponto de entrada aqui. Soltamos. Ele não chegou necessariamente até o 161 e foi lá e pegou o stop aqui em cima. Porque o stop ficaria bem aqui onde toca a mãozinha, né? Nesse caso, ele não chegou, teria dado um stop. Depois, aí sim, ele foi para baixo e foi embora, mas aí já não tinha mais o que fazer. Agora aqui no índice e 10 minutos. É importante aumentar um pouco esse tempo gráfico. A situação aconteceu aqui também na região da venda. O preço veio vindo de baixo e esse candle aqui tocou a região das médias aqui. Quando o candle fecha, vamos colocar aqui um ponto de venda. Nós esperamos ele fazer resistência. Então, ponto de venda, se esse candle da sequência aqui tocasse aqui. Mas não tocou. Ele fechou ainda violando as médias. Então, nós botamos como ponto de entrada nessa região aqui. Olha só. Aí sim, pegou. Pegou, porque o candle da sequência violou aqui o ponto de entrada na venda. Violou. Onde fica o stop? Na média que não foi violada, ou seja, ó, essa aqui foi violada. Hein? O stop fica bem nessa média que não foi violada, bem aqui. Alvo de ganho 2 vezes o tamanho do stop. Vamos medir a entrada. Chegou no 200%, ou 2 vezes o tamanho do stop. Portanto, teria sido um trade assertivo. Eu deixaria até o 161, também teria dado, obviamente, certo. O mercado aqui, novamente, ele violou aqui, ó, nesse momento. Possível ponto de entrada, como venda novamente aqui. Vamos ver se esse candle aqui da sequência vai atingir o ponto de entrada também na venda. Se fosse na compra, a mesma lógica, só que daí as médias ao contrário, lá em cima. Aqui o exemplo na compra, todas alinhadas, média de 20 aqui a verde, a última aqui embaixo de 55. Agora o preço vem de cima, violou aqui a média móvel, a primeira. Quando o candle que violou fechar, nós colocamos na máxima dele, aqui, é aqui que vai o ponto de entrada. E o candle da sequência, de fato, pegou a entrada na compra. Na compra, né? Essa é a situação da compra. As médias estão embaixo. O preço veio de cima. Possível suporte nessas médias. Stop loss vem aqui na média onde não foi violada. Ó. Essa da sequência aqui, bem aqui é o stop. E aí projetamos o alvo de ganho a partir do stop até o ponto de entrada. Aqui está. Mais ou menos 161 ou 200. O alvo de saída, então, seria bem aqui. Alvo de saída do ganho. E nesse candle teria atingido o alvo de saída, 161 do Fibonacci. Ou se deixasse até o 200, também teria dado. Então é assim que funciona esse operacional que eu aprendi com o Stormer e muitas pessoas estavam me pedindo para que eu desse uma olhada. Aqui ainda não atingiu o ponto de entrada, mas eu acredito que já deu para compreender a ideia, não é mesmo? Vou fechar aqui então. Agora é o seguinte, se você gostou desse vídeo, você precisa se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like, e assim você nunca mais perde conteúdos bacanas e legais como esse. Abraços e até o próximo.